ano que a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas passou a vigorar, cerca de 2 bilhões, isso mesmo, 2 bilhões de sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a aderir à nova lei. Vamos saber quais os impactos dessa iniciativa para o setor supermercadista e para o meio ambiente. Eu converso com Keila Prates, ela é superintendente da Associação de Supermercados do estado do Rio de Janeiro. Keila, eu quero já agradecer pela sua entrevista e perguntar para você como o setor ele encarou inicialmente a lei que proíbe a distribuição das sacolinhas plásticas. Luciana, essa lei ela foi recebida com muito propósito positivo pelo setor. Nós entendemos que a retirada da sacola plástica 100% de petróleo do meio ambiente ajudaria nos traria grandes possibilidades de reduzir o impacto ambiental dessas sacolas no meio ambiente, e nós nos organizamos muito bem para receber e para implantar essa lei e fazer com que o consumidor se adequasse. Keila, tiveram várias fases, né? Ali inicialmente aquela abordagem, aquele despertar do consumidor, e aí até ele entender que ele teria que pagar por essas sacolas caso quisesse de fato levá-las para casa. Exatamente. A lei inicialmente ela previa a retirada total das sacolas 100% de petróleo e a inserção das novas sacolas, que são 51% de produtos renováveis. Inicialmente, o supermercado daria até 2 sacolas, foi o que aconteceu durante 6 meses. Nós demos 2 sacolas para que o consumidor se acostumasse com essa nova tendência, se atualizasse até com relação ao impacto da retirada das sacolas do meio ambiente, e surpreendentemente foi muito bem recebido pelo nosso consumidor. Agora, Keila, como é que foi essa abordagem? Foi difícil? Houve resistência? Sim, como toda mudança, houve muita resistência, mas nós fizemos uma campanha de conscientização do consumidor, onde nós informávamos a nocividade da sacola plástica no meio ambiente, nos nossos oceanos, nas nossas florestas, e nós adotamos e colocamos no nosso ponto de venda as sacolas, as bolsas retornáveis, que são aquelas bolsas muitas vezes que são bem fashions. O consumidor pode levar para casa e reutilizar quantas vezes ele precisar. Então, a nossa estratégia para que ele se conscientizasse foi essa, de fazê-lo entender que a sacola ela não é indispensável. Agora, Keila, depois de 1 ano da lei, os números atingidos são números expressivos. Exatamente, Luciana. Nós conseguimos alcançar um número histórico de retirada de circulação de 2 bilhões de sacolas plásticas. A nossa meta era retirar 40% das sacolas plásticas. A lei prevê a retirada de 40% das sacolas plásticas de redução. E nós conseguimos retirar 50% das sacolas. Keila, é possível ainda atingir uma meta maior que essa? Sim, a lei prevê nos próximos 3 anos redução de 10% a cada ano. Então, foram 40% no primeiro ano e mais 10% a cada ano, somando aí uma retirada de 70% das sacolas plásticas de circulação. Agora, Keila, quais os benefícios a curto, médio, a longo prazo dessa lei, dessa decisão, que eu acho que atinge toda uma sociedade, inclusive, né, principalmente também o setor que deixa de estar investindo nesse produto cada vez menos. Exatamente, Luciana. Os benefícios, o maior ganhador dessa lei é o meio ambiente e, indiretamente ou diretamente, nós. A partir do momento que nós reduzimos a emissão de itens poluentes no meio ambiente, nós somos os principais beneficiados.
e o consumidor fluminense, ele deu um show de dedicação a esse projeto. Ele adotou a bolsa retornável. Nós temos aí a nossa bolsa de academia, a nossa marmita, a nossa bolsinha de marmita que a gente já está acostumado a levar para casa, e agora o consumidor adotou a bolsa do supermercado. Então, nós ganhamos um novo hábito de consumo e conseguimos ajudar o meio ambiente aí de uma forma muito expressiva. Para Keila, lembrando que o Rio de Janeiro foi a primeira cidade a adotar essa lei. Na verdade, Luciana, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado em todo a ter a lei em âmbito estadual. Nós temos aí exemplo de São Paulo, capital, Vitória, no Espírito Santo, que adotaram a lei. No entanto, o Rio de Janeiro foi o único estado a adotar a lei em uma única só vez. Uma atitude aí mais ampla, né? Diria. Exatamente, exatamente. O estado inteiro abraçou essa lei e o que fez resultar nesses números expressivos de redução. Agora, Keila, é interessante, uma última pergunta, interessante que não foi, a gente não vê uma fiscalização, ter que ter uma fiscalização pelos órgãos públicos. A própria sociedade, ela acaba até se policiando ali de ter aquela sacola retornável que ela comprou, que ela adquiriu à mão, e fazer isso que você está falando, ir ao supermercado, muitas vezes a pessoa vai à praia. Então, assim, você diria, representando o setor, que é uma lei que deu certo, que a sociedade abraçou? Sim, é uma lei que deu certo e é uma lei que abre precedentes para a retirada de novos itens com substância plástica. Então, nós entendemos que é uma lei que teve muito sucesso e, como eu já disse, graças ao reconhecimento do consumidor. Se o consumidor não tivesse entendido os benefícios da lei, a lei provavelmente não teria dado certo. Tá ótimo, Keila. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Obrigada, nós que agradecemos e mais uma vez eu parabenizo o consumidor fluminense. Continue usando a sua bolsa retornável, coloque a sua bolsa no lugar visível para na hora que for ao supermercado não esquecê-la e faça o reuso dela quantas vezes for necessário, que quem vai sair ganhando somos nós e o meio ambiente.